Muito bem, tá aí. Fechamos com o bom humor do ministro Alexandre e agora vamos para o comentário sério do meu lado direito aqui do ilustre Chico Holanda. Por favor, Chico, a sua análise sobre todos os vídeos apresentados. É muito vídeo, né? Eu vou começar aqui pela análise do nosso general Melancia. Tá? O general, tá? Que ele foi bem claro ali, né? Ele é subordinado aos ministros, é subordinado à PGE, ou seja, até um tempo atrás, o Exército era uma entidade, ou era totalmente respeitado nesse país. Hoje, pelo que eu estou vendo, os generais viraram office boy do STF, da PGR, da Procuradoria-Geral da República. Tá? Infelizmente, se fizermos uma pesquisa hoje no Brasil, até pouco tempo atrás, as Forças Armadas eram tidas como totalmente acima de qualquer suspeita. Hoje, se fizer uma pesquisa, eu não tenho dúvida que aquela credibilidade que a Força Armada tinha, perdeu e perdeu muito. E aí a gente vê um ministro que ele é daquelas pessoas que ele é parecido com aquele lá do Rio de Janeiro que foi lá chorar a morte da Marielle, né? Esse ministro, ele é tão sádico assim que ele talvez tenha visto o vídeo do pessoal preso lá no dia 8 de janeiro, passando fome lá no presídio na Papuda, que talvez tenha dado risada, porque só você ver a fisionomia desse ministro, tá? Parece que ele gosta de ver o sofrimento, tá, do ser humano ou do brasileiro, do verdadeiro brasileiro patriota. Tá? Parece que tem o prazer, tá? Parece que tem quase o orgasmo de ver brasileiros que de fato defendem a pátria, a família, tá? A sociedade, a propriedade, tá? Ele tem o prazer de tirar e ver o sofrimento. Tá? Infelizmente, tá? É isso que nós estamos vivendo hoje no nosso país. Tá? Não o STF, como eu gosto de sempre falar, mas um ministro em que hoje ele criou uma briga, que gente fala, Alan Mosk, outros falam lá, igual hoje me falaram, aquele comentarista que disse, o Alan Mosk estava fumando, tá? Uma maconha. E hoje a pessoa falou e mandou dar recado para esse comentarista. E falou, eu queria pelo menos ter a cinza do Mosco. Tá? E agora o Congresso americano está dando de cabeça. Tanto é que agora, só nesse movimento aí de abrir a CPI, tá? Já correram atrás do Lula. Só que o Lula já falou, opa, não é comigo não. Tá? Então, se ele não tivesse culpa no cartório, se ele não tivesse nada de errado, se ele tivesse tudo das 4 linhas, por que é tão preocupado? Por que ia correr atrás do presidente para interferir no Congresso, para que não seja aberto a CPI? Eles sabem que tem muita coisa escondida e que ele criou uma briga com uma pessoa que ele jamais poderia ter feito, que é um dos caras mais ricos desse mundo e um dos caras mais poderosos, por não falar o mais poderoso hoje, nesse momento, da face da Terra. Muito bem. Chico, antes de eu passar para um outro analista, né, eu preciso que você responda uma coisa, porque depois eu vou ser cobrado por isso, né? Eu tenho amigos oficiais aí, principalmente da Brigada de Selva, que assistem o nosso programa, General Diógenes. Hoje de manhã eu fui na formatura, inclusive, né, do Dia do Exército. O General Diógenes, que é o comandante da Brigada de Selva, eu sei que nos assiste. O Coronel Oliveira nos assiste. O Tenente Coronel França Lopes, que é da comunicação. O Coronel Elias nos assiste. Também nos assiste. Então, assim, eu preciso que você diga quem são os generais suspeitos e suspeitos de quê? Que estão na ativa. Esse cidadão. Tá, e suspeito do quê? Esse aí? Você falou que tem general... É o melancia que eu falei. O que é melancia? Aquela que é verde por fora... Tá? Parece um patriota verdadeiro e na hora que parte é vermelho por dentro.
Foi isso que eu falei. Mas há algum impedimento, o Chico, é isso que eu quero saber, legal em relação a um militar, seja ele oficial, graduado ou soldado, enfim, cabe, de ter uma preferência pessoal? Porque até pouco tempo atrás, o Exército Brasileiro não tinha aí presidente de estimação. Tá? De estimação. Tá? O Bolsonaro, em momento algum, tá? Ele chamou um general, tá? Para fazer a coisa errada. Tá? Em momento algum, não se vê, se fosse assim na maneira que as pessoas tentam passar, se não falaram, então, o Bolsonaro não quer dar o golpe, tá? Agora, eu tenho minha dúvida. Se o Lula chamasse, se esses generais estão aí, esse aí principalmente, se ele não vai, tá? Se ele não faria. Tá? Se não, vamos fazer aqui virar já a Venezuela, vamos separar aqui uns generais que vai vir com o Lula. Tá? Então é o que eu digo, infelizmente, dentro do Exército Brasileiro, temos hoje generais que não me representam o povo brasileiro, porque eles não são patriotas, não defendem a soberania nacional, não defendem o papel do verdadeiro pessoas exatamente do Exército, ser da Marinha, da Aeronáutica, ou da Marinha, Aeronáutica ou do Exército, né? As três forças. Tá? Então, infelizmente, tá? E isso hoje é mais, veja bem, os generais que são promovidos politicamente, porque até os coronéis, hoje, nós temos realmente pessoas que são patriotas, como eu conheço vários, tá? Vários, como é o caso aqui do Coronel Elias, aqui da 17ª Brigada e tantos outros que eu conheço. Agora, quando chega a general, principalmente alguns, tá? Que às vezes passam na frente até do que era para ser passado exatamente a categoria, né? Então, é esse tipo de general que eu disse e não tiro o que eu falei. Para mim é uma melancia, porque não defende realmente o seu papel patriota que os generais brasileiros sempre o fizeram. Muito bem, vamos lá, continuando. Um abraço para o general Diógenes, né, que está nos acompanhando. E mais uma vez, Chico, eu tenho que dizer para você, que talvez você tenha esquecido, né, que o alto comando do Exército, os generais 4 estrelas, eles indicam, né, 3 nomes, uma lista tríplice para ser encaminhada ao senhor presidente da República, seja ele quem for, né, e aí o presidente que define quem das 3 opções. E isso vale para o generalato, para os 3 generais, vale para 3 almirantes, que são da Marinha, e vale para 3 brigadeiros para comandar a Força Aérea Brasileira. Dito isso, Samuel Costa, por favor, a sua análise. A grande verdade, pessoal, aqui da fala do meu amigo Chico Holanda, eu tenho muito carinho por ele. Há um desencontro de informação, há um culto, a extrema-direita, ela tenta se apegar a alguma coisa. Eles acreditavam que as Forças Armadas, que é composta pela grande maioria, pessoas honestas, dignas, honradas, pessoas inteligentes, iriam cair no golpe do vigário do Bolsonaro e tomar o poder à força e deixar o Lula subir na rampa de jeito nenhum. A Marinha, Exército e Aeronáutica tem um efetivo bem menor do que a Polícia Militar do Estado de São Paulo e do Estado de Minas Gerais juntos. Por exemplo, aqui no Estado, né, é bonito ver a Ordem Unida marchando, as estrelas. Eu confesso que quando eu tinha 6 anos de idade, meu sonho era ser general do Exército. Aí a gente vai envelhecendo, né? Hoje eu só quero poder chegar à aposentadoria e ganhar ali 5 salários mínimos e me aposentar numa boa. As pessoas se frustram, né? E agora querem demonizar o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, dizendo que são melancia. Isso aí, para entrar na agulha negra, tem que ser muito inteligente. Pessoas normal, assim, né, para chegar a ser general, dificilmente vão chegar. Então, assim, quando o Chico fala que os generais são verde por fora e vermelho por dentro, isso quer dizer que a direita é burra e que só passa nos concursos que é de esquerda. Porque se é um complô na Procuradoria-Geral da República e é um concurso de provas e títulos, o cara tem que ser bacharel em direito, comprovar 3 anos de atividade jurídica, fazer um concurso exaustivo e aí vira procurador da República. Ele é de esquerda, porque está denunciando os patriotas.
Depois, os ministros do STF, também que são pessoas que têm notório saber jurídico, reputação ilibada, passam por uma sabatina, pelo crivo da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, depois é colocado no plenário, o cara dá baile em todo mundo e vira ministro do STF também de esquerda. Aí depois vamos falar que o COAF, a DRACO aqui no estado de Rondônia, as Forças Armadas, é um comploio. Se isso não é fácil assumir que eles perderam a eleição, porque, exemplo assim, ó, que ditadura é essa que todos os órgãos de controle e fiscalização, os órgãos de polícia, a classe política, o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado Federal, há um comploio, todo mundo, o Lula enfeitiçou todo mundo, cegou todo mundo, os delegados da Polícia Federal, todo mundo é burro. Não é assim, todo mundo é corrupto. Eu acho que a gente tem que apresentar as provas. O general do Exército, o comandante-geral das Forças Armadas, ele nada mais é do que um servidor público. Ele recebe o salário dele, 30 e poucos mil, mais casa, o carro, segurança ali para tal, tem a ordem unida, faz a liturgia lá da continência e tal. É um negócio bonito de se ver, mas eles não aguentam ficar 3, 4 meses sem salário. São servidores, são pessoas comuns. Esse general aí, ele é um escravo da lei, ele obedece à ordem. Quem estiver achando que vai ter general, coronel, tenente-coronel, major, capitão, praça, político, que vai desrespeitar uma ordem judicial, vai levar pior. Sabe a bravata que da X, né, o X, o antigo Twitter, serviu para quê? O que foi que o escritório político falou? Que eles vão obedecer à ordem da Suprema Corte e ponto final, acabou. O que o Elon Musk está fazendo é pegar as pessoas, né, lunáticas, desavisadas, para querer descredibilizar as instituições, mas é uma pequena parcela que pega a corda. Fala muito que é de censura, que realmente eu acho que o Alexandre de Moraes é debochado, sarcástico, né? Fica rindo da cara dos desavisados. Cada deboche que o Flávio Dino, Barroso, Alexandre de Moraes, integrante do STF faz, é um tapa na cara dos lunáticos, que ficam com esse surto psicótico, achando que o general vai entrar numa e vai invadir o STF e prender. Se ele fizer isso, quem vai para a cadeia é o general, que é atentar contra a democracia, contra o Estado Democrático de Direito. A extrema-direita tem que aprender a respeitar a vontade do povo. Enxugue as lágrimas, se organizem e venham em 2026. Faça uma nova plataforma de governo, faça um discurso para o pobre, vai tentar pegar o coração das pessoas mais simples, com esse negócio de bravata, de liberalismo, de internet, de Elon Musk. Tu acha que o pobre, que está desempregado, ferrado no Orgulho do Madeira agora, assistindo a gente no Nacional, no Morar Melhor, no Porto Belo, o servidor público que ganha 3 mil reais, tu acha que está preocupado com censura de Instagram, Facebook e X? Ele está pouco se lixando, porque ele já é censurado. Ele é censurado a partir do momento que o gás dele acaba e ele tem que cozinhar na lenha. Ou tu acha que tu que está me assistindo aí é livre? Tu consegue ir agora para os Estados Unidos, pegar um avião e ficar lá 15 dias sem trabalhar, numa boa? Então tu já é censurado, meu irmão. Vamos parar de tolice. Esse negócio de ficar aqui discutindo o Nicolas, aí depois vem o Marcelo Van Hatten, que pegou uma comida de rabo ao vivo. Fez o Tomás Dutra ter tratou ele como moleque. O cara vem com bravata, com uma retórica. Agora, o Marcelo Van Hatten, ele está certo em fazer isso. Por quê? Porque ele é eleito pela extrema-direita do Rio Grande do Sul. Como ele sabe que ele é incompetente, não consegue ganhar o que ele ganha como deputado federal na iniciativa privada, ele tem que ficar fazendo esse discurso e a Rema produzindo esse cara e ganhando seguidor, ganhando curtida, e ele numa boa e não tendo golpe. Se fosse para aplaudir ele e ter golpe, beleza, mas cadê o golpe? Já se passaram quantas 72 horas? E nada aconteceu. Sofia, sua vez. O discurso da esquerda é esse, né? O Samuel vem aqui e repetidamente ele fala, porque o pobre, porque o pobre, porque o pobre. É bacana você ouvir a esquerda falar do pobre, que eles são a máquina de fabricar pobre, né? Eles falam, o cara tem que ir para a iniciativa privada para ficar rico. Mas, a esquerda é contra a iniciativa privada. Mostra hoje aqui alguma coisa que esse governo fez para que o empreendedor tivesse condições de crescer nesse país. Nada. É imposto em cima de imposto, uma carga tributária desgraçada na vida de quem quer carregar esse país nas costas, mas eles querem que o pobre seja cada vez mais pobre para depender de migalha do governo. Mas aí o Samuel chega aqui porque ele tem essa condição que ele prega, né? Ele diz que ele acha que a direita vive nessa condição, mas ele que é de esquerda, ele que vive nessa condição. A Ducati dele está estacionada ali na frente, ele vem aqui todo, né, cheio de pompas. Então a esquerda, ela tem esse discurso que por fora é muito bonito, mas na prática não é o que eles fazem.
Você vê o PT, teve aqui dentro de Porto Velho e coordenou a esquerda, teve à frente dessa cidade durante muitos anos. E o que eles fizeram pelo pobre dessa cidade de verdade? Para ele deixar de ser pobre. Não para ele continuar pobre. Ninguém tem condição. Você tem que ter condição de trabalhar, de empreender e de crescer na vida. Um governo sério, um político sério, ele não fica com conversinha mole, vamos trabalhar só pro rico ou só pro pobre, não. A pessoa tem que ter condição de crescer na vida, sem hipocrisia. Sem hipocrisia. O que a esquerda faz é muita hipocrisia. Aí vem aí, o TSE removeu um poste que falava do Alexandre de Moraes. A gente já vive numa ditadura nesse país. Basta você saber de quem você não pode falar. Basta isso. Só basta você saber que há um ser hoje no Brasil que você não pode dizer nem que ele é feio, que a cabeça dele parece um ovo. Que você corre o risco de ter suas redes sociais derrubadas. A realidade é essa. O Alexandre de Moraes, está lá os documentos que foram lidos no Congresso americano. O Alexandre de Moraes, com o órgão que ele presidia, que era o Tribunal Superior Eleitoral, mandou derrubar redes, mandou derrubar mídias sociais de políticos, empresários, pessoas famosas, digitais influencers, porque tinha posts que ele não lhe agradava o viés ideológico dele. Nenhum post da esquerda, nenhum indivíduo da esquerda foi censurado. E adivinha para quem que ele requeria isso para ser derrubado? Para ele mesmo. Ele pedia para derrubar e ele dava a decisão como ministro de derrubar. Gente, o Brasil já passou do que foi uma democracia há muito tempo. Hoje a gente já vive um estado de exceção, onde um lado da sociedade é perseguido, um lado da sociedade é oprimido, um lado da sociedade não tem seus direitos individuais garantidos. A realidade é essa. A gente está vendo cada dia mais o autoritarismo crescer nesse país. Eles criaram um monstro e eles não vão dar conta desse monstro que eles criaram. E a gente vê o sadismo do Alexandre, a gente vê o prazer que ele tem em debochar das pessoas que ele oprime, do que ele faz. Ele está lá no STF, ele sabe muito bem que ele, de todos aqueles ali, ele coloca todo mundo no bolso e acabou. Hoje é ele que manda no poder público do Brasil, ele decide, ele faz o que ele bem entende, inclusive nesse general que estava lá. E outra, só para fechar aqui, não é o cara ser concursado no mais alto escalão, ou ter a mais alta patente, ou ter feito maior curso na vida dele, que vai dizer que ele é um homem de vergonha, de moral e de caráter. Não é isso, porque tem muita gente nesses termos que não anda valendo nada nesse país. Esquerdista, que não cumpre o que era para estar protegendo sua nação, pessoas que deveriam lutar pela liberdade, inclusive a liberdade de nós estar num programa igual a esse, e pessoas virem aqui e fazer discurso hipócrita. Discurso de vamos ter mais pobre para poder olhar para o pobre e nunca olha para o pobre. Então a gente precisa ter liberdade nesse país real, uma democracia real, onde a esquerda, onde a direita tenham vez, não somente um lado, como vem acontecendo nesse país. Ô Sofia, o Alexandre de Moraes, ele tem um episódio sensacional, né, na história da justiça brasileira, né? Porque ele conseguiu fazer uma denúncia, ele investigar e ele julgar. Exatamente. Então, Cícero, por aí a gente tira, isso não pode ser. Isso é um episódio que não tem como esconder. Exatamente. Não tem como esconder. Isso foi uma coisa, lá atrás, quando eu vi isso, inclusive eu escrevi sobre isso. Isso é a nova democracia. Não, bizarro, Alexandre. Bizarro. Isso foi bizarro. Sim, o Alexandre de Moraes denunciar, ele investigar e ele julgar. Gente, né? E o pior é que tinha gente aplaudindo, né? Muito. O pior é que teve plateia para aplaudir isso. Samuel foi um. Que é mais absurdo. O doutor Samuel ainda. Foi um. Que é mais absurdo ainda. A Alexandre Porto, que não é o Moraes, é o Porto. Graças a Deus. Vai. Não estou me colocando numa situação de perfeição, mas não me chame de Alexandre Moraes. Série de vídeos me lembraram alguns fatos já ocorridos, né? É bonito falar em cuidar do povo, bonito falar no cidadão do Orgulho Madeira que está faltando gás, mas tem que falar para o cidadão do Orgulho Madeira que se ele fosse de Cuba, ele ganharia 125 toneladas para distribuir com os demais cidadãos cubanos. Tem que falar para o cidadão do Orgulho Madeira que ele não teve 13º no Bolsa Família. Tem que falar para o cidadão do Orgulho Madeira e de outros bairros que os 5 mil da isenção de imposto até hoje não aconteceu. Tem que falar para o cidadão do Orgulho Madeira e outros bairros, que de Porto Velho e região, que os alimentos estão aumentando o seu custo. Tem que falar também.
tem que falar que se quer falar em moralidade, tem ministro que andou com o avião da FAB para ver corrida de cavalo, pago pelo povo brasileiro. É normal a esquerda querer desqualificar quando fazem denúncias contra o Elon Musk. Ninguém está discutindo se ele é bom ou se não é. Mas gera um monte de emprego e paga e gera imposto onde tem empresas. Né? Por que o pessoal está chateado? 30. Porque daí as denúncias que muita gente vociferava, que não tinha voz nem vez, saíram do Brasil. Foram além. O mundo está conhecendo um pouquinho quem é sujeito. Porque debochar numa sessão, numa audiência, é falta de respeito. Que não contribui com o nível do judiciário brasileiro. Que eu já disse aqui do STF faz tempo, né? Que virou sensacionalistas, viraram marqueteiros. Teve um juiz que veio, acho que da Alemanha para cá, e foram solicitar que ele desse uma entrevista. Não pode. Na Alemanha, juiz não fala. Juiz da mais alta corte não fala. Aqui não. Aqui debocha. Aqui um diz que acabaram com o bolsonarismo. Aqui, né? Todo mundo é bonito desde que pense igual a eles. Teve uma juíza que falou que faz 5 anos. E realmente faz. Acho que a justiça deveria, e o próprio símbolo da justiça, o Samuel, que é formado em direito, sabe que é uma balança, é um equilíbrio. Que hoje, infelizmente, é só você olhar e que você não consegue enxergar equilíbrio. Quer dizer, que é isso? Mandou tirar um posto, que é isso? É censura. Assim como fez com centenas de pessoas na época da eleição. Será que isso interferiu ou não na eleição? Não é questão de aceitar. Para mim, hoje, o presidente chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. Agora, eu queria ter uma eleição com isenção, com imparcialidade. O TSE deveria ser de regular, de fiscalizar a eleição, não pender para um lado ou pender para o outro. Por que quando ele deu as ordens, ele não queria aparecer? Quem não deve, não teme. Só que aqui se acobertava tudo. Tem emissoras que estão censuradas, que estão sujeitas a perder a sua concessão porque pensam diferente. Que democracia é essa? Você tem que se atualizar, Cícero. A democracia no Brasil hoje é isso. O sujeito prende, julga, faz tudo. Acabou. Esse é o que está acontecendo no Brasil, infelizmente. Quanto ao Exército, quanto ao representante que falou, ele me chama a atenção, falar com o ministro aqui e dali, porque eu sempre entendi, e acredito que não esteja errado, que o Exército prepara muito bem os seus oficiais, muito bem, com uma formação fantástica, invejável, que poucos da iniciativa privada têm uma formação igual e que está superior. São pessoas muito bem preparadas. Eu não vou entrar aqui no mérito se deu certo ou está errado, se agiu certo ou errado, mas me veio uma outra questão. O próprio militar tem um tribunal militar, que é um pouco diferente de nós civil. E quando se fala em respeitar e tal, só para lembrar, o Lula adora tanto, respeita tanto as Forças Armadas, que o ministro dele hoje é civil, José Múcio Monteiro. Da defesa. O genocida, que nunca teve um processo para afirmar que ele era genocida, pegou alguém de carreira de lá. Então isso demonstra o respeito que tem pela formação das pessoas. Acho que é isso. Acho que o Exército, as Forças Armadas são muito grandes para ter algumas atitudes que não corroboram com a sua história. Desde o Duque de Caxias, patrono do Exército Brasileiro, se eu não estou equivocado. Então, é uma pena, mas nós estamos caminhando para isso. É uma censura, sim, que para mim não tem dúvida, e pode desqualificar o Elon Musk. Só não adianta que não vai conseguir mudar o que foi feito. Uma coisa é dizer que ele é desonesto, que ele é mau caráter, que ele não faz nada para o Brasil. Claro, ele está aqui com a Starlink, está ganhando dinheiro. Se não tivesse, não estaria, sem dúvida alguma. E não é feio isso, né? Todo mundo quer ter lucro. E que bom que tem empresários que querem lucrar. Se não tivesse empresário, quem é que pagaria o imposto? Né? A gente tem que ter cuidado, porque às vezes na ânsia de criticar, desqualificar o outro lado, a gente esquece de ter o bom senso. O que está certo, mantém-se, elogia. O que está errado, vamos ter o bom senso para tentar consertar. Agora, é complicado você estar num país que um juiz da mais alta corte, que é indicado por afinidade, né? Nem sempre tem um notório saber, nem sempre tem uma história por trás, e aí fica rindo, fica debochando. Acho que tem que ter postura, tem que ter liturgia do cargo, que com algumas exceções lá no STF já demonstraram demais que não tem. É festinha daqui, é festinha dali, rindo de lá, debochando daqui. Vamos ter um pouquinho de respeito pelo povo brasileiro, porque custa um caro, viu? O orçamento de 2023, se não estou equivocado, foi 800 e poucos
milhões de reais para 11 juízes e todos os seus staffs. Isso é piada. Aí sim deveria debochar, porque isso é um deboche na cara do cidadão brasileiro que paga imposto. O Alexandre, você colocou um negócio interessante quando você fala em tribunal militar. É importante que as pessoas saibam que o tribunal militar julga crimes militares, né? Fora isso, por exemplo, um militar, seja ele a patente que tiver, ele comete um assalto, é preso, ele responde na justiça comum. Ele responde na justiça. A mesma coisa que, por exemplo, um juiz, seja ele Alexandre de Moraes ou qualquer um outro, né, que der uma determinação judicial, um mandado, o general, o coronel, enfim, tem que acatar a decisão da justiça. Eu não entendo detalhe, eu falei, mas eu não entendo muito detalhe, até porque eu disse que eu não tinha um conhecimento, mas sabia que eles tinham um tribunal militar. Não, assim, é para crimes militares, né? Inclusive, nós tivemos aqui em Porto Velho um episódio trágico aí de uma moça casada com um coronel que se matou o filho, né? A polícia foi, é claro que na época o general Leal era o comandante da brigada, autorizou, enfim, foi a perícia, foi um crime investigado pela Polícia Civil, né? A nossa Polícia Civil aqui de Rondônia. 30 segundos, Samuel, por favor, não passe disso que eu já estou atrasado ali. Olha, para os amantes e admiradores, né, das Forças Armadas, militares, como bem disse aqui o professor Porto, né, Duque de Caxias, o patrono das Forças Armadas, e o Tiradentes Alferes, né, tenente, patrono das Polícias Militares de todo o Brasil. Agora, um fato curioso aqui, né, para rebater aqui a fala da Sofia, é o seguinte, Sofia, é que as políticas do combate à pobreza, fome e miséria, elas são interdisciplinar. O dado que foi apresentado hoje é que o Brasil atinge a menor marca de fome e miséria, segundo a Fundação Getúlio Vargas, que é um instituto, né, uma fundação de alta credibilidade. Nesse exato momento, 2,6 milhões de brasileiros deixaram de ficar na pobreza e miséria. Isso é uma auditoria independente. Nós ainda temos 16 milhões e 900 mil pessoas, né? Temos que avançar ainda mais. Eu acredito que a política, pelo menos a política econômica para o combate às desigualdades sociais, está funcionando muito bem quando comparado à gestão passada. Muito bem, você colocou isso só para complementar também. Você falou de Joana d'Arc aqui, né? E eu tinha falado de Maria Quitéria. Eu falei de Maria Quitéria, a primeira mulher brasileira, né, em combate, inclusive foi na Bahia, na independência do Brasil, né? A primeira combatente brasileira. 1822, a primeira combatente. Eu preciso chamar um intervalo. Rapidinho, vai lá. Olha, meu senhor, Orgulho Madeira, Cristal da Calama, Orar Melhor, Joana d'Arc, todos. Como é hipócrita, o presidente, não, todos os locais que eu falei. Tem um assentamento de Joana d'Arc. O presidente da República, quanto aqui o comentarista, dois hipócritas, tá? E vou dizer, o Samuel, se focar nele aqui agora, ele falou agora há pouco, o presidente falou que ele era tão pobre quanto o pessoal. O Samuel disse que cansa se aposentar, quer se aposentar com 5 salários mínimos. Ó, essa roupa que ele tá aqui hoje, vestida, custa 2 salários mínimos. Paga nem IPTU da moto dele. 2 salários, só essa roupa que tá vestindo hoje. Tá? O carro dele, ele paga mais de 10 mil reais por ano de IPVA. Como é? 14 mil, por exemplo, um salário mínimo, tá, por mês. Ou seja, de um carro. Como é que esse cidadão vai viver? Olha, ele tá rindo na cara. 5 salários, Chico. Ele falou. Olha, vocês que ouviram ele falando, como esse pessoal é hipócrita, tá rindo da cara de vocês, tá mangando a cara de vocês, dizendo, olha, vocês aí, do Orgulho Madeira, Morar Melhor, Cristal da Calama, eu vivo aqui, mas eu vou dizer que eu vou viver com 5 salários mínimos. O presidente fala, não, eu sou tão pobre como os índios. Bando de mentirosos. Você é verdade que eu digo aqui, ó. É porque daqui a pouco a Receita Federal vai estar me enrolando todo aqui com vocês. Olha, eu falo assim. Não, é sério, eu falo 5 salários mínimos, porque eu espero que até os 50 anos eu esteja, né, com as coisas todas quitadas, apartamento, tudo. Eu acho que dá de viver. Se minha filha for médico, meu filho me ajudar um pouquinho. Samuel, então, viu, né, não remenda que é pior ainda, Samuel. Fica pior.